Sejam todos muito bem-vindos à solenidade de posse dos novos conselheiros do Conselho Federal de Medicina para o período 2019-2024. Nesta solenidade também será empossada a nova diretoria da autarquia. Dando início a esta cerimônia, convidamos para compor a tribuna de honra as seguintes autoridades. O presidente do Conselho Federal de Medicina, que neste ato encerra sua gestão, iniciada em 2014, Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima. O presidente eleito do Conselho Federal de Medicina para a próxima gestão, Dr. Mauro Luiz de Brito Ribeiro. O presidente da Frente Parlamentar da Medicina, deputado federal Irã Gonçalves. O presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. Lincoln Lopes Ferreira. Presidente da Federação Nacional dos Médicos, Dr. Gutenberg Fialho. Presidente da Federação Médica Brasileira, Dr. Casemiro dos Reis Júnior. O presidente da Federação Nacional das Academias de Medicina, Dr. José Roberto Baratella. A bastonária da Ordem dos Médicos de Angola, a doutora Elisa Gaspar. O presidente da IANRA, Dr. Tebogo Solomon Letiapi. Vice-presidente da Ordem dos Médicos Cabo-Verdianos, Dr. José Luiz Lima Spencer. E o diretor regional do Estado de Minas Gerais, Dr. Leandro Davi Venceslau, da Associação Brasileira das Escolas Médicas, neste ano representando o seu presidente, Dr. Nildo Alves Batista. Formada essa tribuna de honra, pedimos a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, do sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em seio a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, obras e florão da América, iluminado ao
precursor do novo mundo, do que a terra mais ardida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, com sedes da justiça crava forte, verás que o vinho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra morada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Gostaríamos de destacar a presença de autoridades presentes e os seus representantes. Maria Isabel Corrêa Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Aldira Samanta Garrido Teixeira, coordenadora-geral de Residências em Saúde do Ministério de Educação. Cláudia Gomes dos Reis, diretora de Desenvolvimento da Educação em Saúde do Ministério da Educação. Contra-almirante Antônio Carlos Barbosa Nardim Lima, diretor do Departamento de Saúde e Associação Social do Ministério da Defesa. Marcelo Marcos Morales, secretário de Política para a Formação e Ações Estratégicas, do MCTIC. Lourdes Maria Abdu Loureiro, do Conselho Federal de Biologia. Luciano Guimarães, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Os deputados federais Leonardo Ribeiro Albuquerque, Daniel Gomes de Almeida, Flávio Rodrigues Nogueira e Vicentino Júnior. Breno de Figueiredo Monteiro, presidente da Confederação Nacional de Saúde. Hélio Blume, secretário-geral do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Adelvânio Francisco Morato, presidente da Federação Brasileira de Hospitais. Débora Cavalcante, diretora de Assuntos Parlamentares da Associação Médica de Brasília. Citamos também a presença dos representantes dos Conselhos Regionais de Medicina e das entidades médicas. Paulo Falange, da Associação Paulista de Medicina, e o padre Paulo Renato, da CNBB. Neste momento, convidamos o atual presidente do CFM, Dr. Carlos Vital Tavares Corrêa Lima, para fazer o uso da palavra. Muito boa noite. Em nome do Dr. Mauro Brito, eu cumprimento os demais membros da mesa, diretora desse evento, aos pré-claros, igualmente pré-claros conselheiros, autoridades, senhoras e senhores. Em 1º de outubro de 2014, há exatos 5 anos, assumi a presidência do Conselho Federal de Medicina, cargo ao qual me dediquei desde então e que hoje transmito ao meu sucessor, o conselheiro Mauro Luiz de Brito Ribeiro. Um amigo, um homem justo, próprio e competente. Foram 1.825 dias ininterruptos de trabalho e de dedicação, compartilhados com um plenário dinâmico e comprometido com a qualidade, a eficácia, a segurança e a ética no exercício da assistência médica oferecida no Brasil. Desse grupo valoroso de homens e mulheres, é justo destacar a atuação daqueles que integraram a diretoria do CFM no período, bem como de todos os conselheiros que cumpriram com zelo e empenho as inúmeras missões que lhes foram atribuídas em comissões, câmaras técnicas e outras representações institucionais. Durante esse tempo, juntos, nós, conselheiros federais de medicina,
Promovemos a obediência aos princípios e às diretrizes fundamentais para o exercício adequado da prática médica. Essa foi nossa bússola, que nos permitiu tomar decisões ancoradas na absoluta atenção aos limites do plenário e com base no consenso e na harmonia. Dia após dia, tivemos como alvos maiores a defesa da ética em todas as relações durante o processo assistencial, a promoção do conhecimento e da capacitação dos profissionais, a qualificação do ensino e da residência médica, o estímulo à criação de políticas públicas voltadas aos interesses dos médicos e da população, e a busca incessante pela oferta de condições de trabalho e de atendimento nas grandes e pequenas cidades. A proteção ao ato médico também foi um compromisso mantido ao longo dos últimos 5 anos. À luz da Lei nº 12.842, de 2013, mantivemos nossa luta, inclusive em diferentes instâncias judiciais, para garantir a todos os cidadãos o acesso a um médico para fazer o diagnóstico e a prescrição de tratamento do seu problema de saúde. O mesmo cuidado foi tomado para proteger as prerrogativas exclusivas da medicina, previstas pela legislação, das tentativas daqueles que a pretendiam usurpar. Da mesma forma, temos lutado pela valorização do médico como profissional dedicado à preservação da vida e da saúde. Posso assegurar que foram envidados todos os esforços no confronto político ou institucional contra aqueles que tentam desqualificar os médicos ou agir em detrimento dos seus legítimos anseios e direitos. Nesse sentido, a criação de uma carreira pública específica para a categoria foi um objetivo herdado de gestões anteriores e pelo qual trabalhamos com afinco, pois entendemos que essa é a saída para assegurar a presença do médico no Sistema Único de Saúde, sem as ameaças da precarização e da falta de condições de trabalho. Recentemente, o governo avançou nesse sentido, com a criação de uma carreira federal para o médico na atenção básica, prevista no âmbito da medida provisória 890 de 2019. No momento, preocupado com os desdobramentos relativos ao tema, o CFM deverá manter seus esforços junto ao Congresso Nacional, para que os pontos dessa proposta sejam mantidos, em especial o que exige de portadores de diplomas médicos obtidos no exterior a revalidação de seus títulos antes de se candidatarem a atuar no Brasil. Ao fazer uma breve retrospectiva do que foi realizado ao longo desses últimos 5 anos, considero que as preocupações e obrigações delineadas no início da gestão que se encerra geraram sementes de otimismo, de esperança e de coragem para que o CFM continue a enfrentar todos os desafios que se apresentam. Os Conselhos Federal e Regionais de Medicina, instituídos pela Lei 3268 de 1957, como instância normativa de justiça administrativa e de fiscalização, constituem em seu conjunto uma autarquia federal sui generis, por sua especial natureza jurídica, com o mistério de zelar, com todos os meios ao seu alcance, pelo ético desempenho profissional dos médicos. Assim, em nível federal, esse escopo tem orientado a realização de uma série de atividades que visam o cumprimento das missões dessa autarquia, dentre as quais fazemos alguns destaques, a partir de realizações registradas durante a gestão que acaba. Entre outubro de 2014 e setembro de 2019, o CFM promoveu, com o apoio e a participação dos CRMs, 102 encontros, fóruns e congressos que se debruçaram sobre temas urgentes para a saúde e a medicina, como o ensino médico, a segurança do paciente e a qualificação da assistência em todos os seus níveis de complexidade. Os subsídios gerados por esses espaços de debate, bem como o trabalho conduzido pelas câmaras técnicas e comissões, permitiram que o plenário do CFM, neste mesmo período, tenha aprovado 254 pareceres
e 195 resoluções, que passaram a ser referência para o trabalho médico e a oferta de atendimento no país. Dentre essas normas, há verdadeiros marcos para a medicina e a saúde no Brasil, como as atualizações das regras de reprodução assistida, os critérios para a definição de morte encefálica e a fixação de parâmetros para a recusa terapêutica pelos pacientes e para a objeção de consciência na relação médico-paciente. Além disso, após 2 anos de debates, o CFM concluiu a revisão do Código de Ética Médica, que entrou em vigor em abril de 2019, cujas mudanças resultaram de 4.301 propostas enviadas por associações médicas, sociedades de especialidades, dentre outras organizações, bem como por médicos regularmente inscritos nos CRMs, num evento marcado pela transparência e pela democracia. Na esfera judicante, nesse período, o CFM atuou de forma tempestiva, julgando 2.165 sindicâncias e 2.203 processos éticos profissionais em grau de recurso, sempre preservando o direito à ampla defesa e ao contraditório. Elementos fundamentais para a consecução da justiça em sua plenitude. Para que esse trabalho fosse adequadamente executado, a Corregedoria do CFM, sob a liderança do saudoso conselheiro José Fernando Maia Vinagre, e, posteriormente, sob coordenação do Dr. Lúcio Flávio, treinou equipes, aperfeiçoou fluxos e buscou introduzir a modernidade da tecnologia para dar acesso e agilidade ao rito processual. Do ponto de vista administrativo, o CFM se empenhou em desenvolver produtos para atender às necessidades dos médicos. Foi lançado o eCRM, um modelo de identidade digital que permitirá ao médico a realização de inúmeras transações em conformidade com padrões de segurança e sigilo. De modo complementar, o Conselho lançou as bases de um portal que possibilitará a realização de mais de 70 serviços na modalidade online, como a emissão de declarações, de certidões e a atualização de cadastros. Com isso, o médico ganhará tempo e terá cada vez mais comodidade na sua rotina. A comunicação com os médicos e com a sociedade foi outra frente de ação prioritária para o CFM. Entre outubro de 2014 e setembro de 2015, o Conselho Federal de Medicina reforçou a sua presença nas chamadas mídias sociais, ampliando de modo significativo o universo de pessoas que acompanham suas decisões por esses canais. Na tentativa de ampliar o eco às suas decisões, o CFM também ocupou espaço considerável na grande imprensa. No período citado, houve mais de 30 mil textos publicados em sites, jornais e revistas, com menções diretas ao Conselho Federal de Medicina. Nesse total, também podem estar incluídas reportagens exibidas em rádio e TV. Um ponto a destacar é que a imensa maioria dessas menções foi de caráter positivo. Ainda quero registrar a significativa contribuição do CFM no que se refere à produção e análise de dados. Com a ajuda de seus técnicos e assessores, o Conselho elaborou dezenas de estudos que revelaram os limites do financiamento do Sistema Único de Saúde, a carência do número de leitos hospitalares, de internação e de UTI, as más condições que se encontram os postos de saúde da rede básica e o tamanho da fila de espera por cirurgias eletivas. A excelência desse trabalho, que reforça os mecanismos de controle social da saúde no Brasil, tem chamado a atenção de outros órgãos de controle e fiscalização, como a Câmara dos Deputados, o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União. Que passaram a requisitar estas informações, citando-as em seus relatórios e utilizando-as como subsídios para suas ações. Ressalte-se que o CFM tem conduzido todas as suas ações pautando-se pela austeridade orçamentária, sem prejuízos de seus projetos essenciais, do reconhecimento da competência e da abnegação dos funcionários,
e das adequações estruturais e de tecnologias necessárias ao suporte de uma maior demanda e ao aprimoramento de seus trabalhos. Mas essa é apenas uma parte do que foi realizado ao longo desses anos. Estou convicto de que o CFM continuará a sua luta na área da saúde por maior financiamento, por melhores condições de trabalho e pela valorização dos médicos. Como representante dos 475.722 médicos brasileiros, essa autarquia jamais desistirá de atuar em prol de uma saúde com competência e dignidade exercidas por um corpo de médicos valorizados e de um povo respeitado em sua dignidade. Na gestão que se encerra, reitero a segurança de que o corpo de conselheiros que conclui seu mandato orientou cada uma de suas ações com base nos status epistemológicos, jurídico e moral mais elevados da dignidade humana, tendo na ética sua principal referência, sempre a submetendo ao processo dialético estabelecido entre a tradição e a ruptura, presente ao longo da evolução histórica e filosófica da humanidade. Desse modo, ao me despedir da presidência do Conselho Federal de Medicina, função que tanto me ensinou, agradeço o apoio inestimável da minha esposa, Inês, fiel companheira de tantas lidas e tantas caminhadas, e aos meus filhos, Manuela e Clélio, e aos meus netos, Helena, Lucas, Carlos e Leonardo, dos quais me orgulho intensamente. Expresso ainda toda a minha gratidão aos amigos e amigas recentes e de longa data e a todos os conselheiros federais e regionais de medicina, que comungam dos mesmos princípios e valores que norteiam a minha caminhada. Estendo também esse abraço fraterno aos colaboradores do CFM, funcionários e técnicos assessores que foram fiéis em todos os momentos da gestão 2014 a 2019 e deram o máximo de seus esforços para que nossos projetos se tornassem realidade. Amigos, encerro minha carreira seguro de que os compromissos éticos com a cidadania, em tempo integral e no mais elevado patamar de consciência, continuarão a me acompanhar numa cruzada incessante contra abusos e pela extinção da cultura de impunidade, que tanto se opõe aos princípios jurídicos e republicanos de que a lei é para todos, de que ninguém está acima do bem e do mal. Assim, deixo o CFM com a certeza do dever cumprido, e particularmente por saber que a continuidade será um fato concreto na gestão que ora se inicia, sob o comando do Dr. Mauro Brito e de todos os conselheiros recém-eleitos. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Senhoras e senhores, realizaremos neste momento a transmissão de cargo do presidente do Conselho Federal de Medicina. Convidamos à frente o Dr. Mauro Luiz de Brito Ribeiro, que será empossado na função pelo seu antecessor, Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima. Com a palavra, o novo presidente do CFM, Dr. Mauro Luiz de Brito Ribeiro. Boa noite a todos. Em nome do meu presidente, eterno presidente, Carlos Vital Tavares Correia Lima, cumprimento a todos aqui da plateia, aqui da nossa mesa. Em nome do meu conselheiro suplente, Flávio Barbosa, gostaria de cumprimentar todos os presentes. Esse é um momento muito especial na minha vida, como não poderia deixar de ser. No momento que nós assumimos presidência do Conselho Federal de Medicina, maior instituição médica do Brasil, que congrega os 476 mil médicos brasileiros. Num momento muito difícil da medicina brasileira. Eu sou nascido em São Paulo,
Fui criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, terra que eu adotei como minha. Papai gaúcho, de Tupã-Seretã, e mamãe lá de Campo Grande. Toda a minha cultura, todas as minhas memórias de infância são de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, muito influenciado por dois países que eu amo, que é o Paraguai e a Bolívia, que tem uma forte influência naquela região do Brasil. Estudei em colégio público, em colégio privado, fui estudar no Rio de Janeiro, formei na Faculdade de Medicina de Petrópolis em 1984, fiz minha residência no Hospital Souza Aguiar do Rio de Janeiro, servi o professor Augusto Paulino por 3 anos, fui para os Estados Unidos, Hospital Monte Sinai de Nova York. Quando estava tudo pronto para eu voltar para o Rio de Janeiro, resolvi voltar para minha terra natal. E foi a grande bênção da minha vida, onde eu acabei me estabelecendo. Entrei para o Conselho Regional de Medicina, pelas mãos do Dr. Heber Ferreira de Santana e James Câmara de Andrade. E, a partir dali, cheguei à presidência daquela autarquia e, posteriormente, fui colocado na posição de vir aqui para o Conselho Federal de Medicina, que me causou muito medo no primeiro momento, pelas mudanças profundas que causaria na minha vida, mas aceitei o desafio, vi, me apaixonei, e a partir daí são só momentos de pura alegria. Ninguém chega ao cargo do Conselho Federal de Medicina, de presidente ou de diretor, sozinho. Jamais. Na realidade, eu vou lembrar algumas pessoas, mas isso é um processo. Eu sou médico atuante na Santa Casa de Campo Grande, sou cirurgião geral e médico de emergência, trabalho sexta, sábado, domingo e segunda, terça, quarta e quinta normalmente fico a serviço do Conselho Federal de Medicina, e sempre tive a cumplicidade dos meus e o apoio dos meus companheiros na Santa Casa de Campo Grande e agora, de 2, 3 anos para cá, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Fica aqui o meu agradecimento a todos os colegas, sempre que preciso de algum plantão, eles estão dispostos a me cobrir nos plantões. Também nas universidades onde dou aula, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e a Uniderp, onde formou o Flávio Barbosa, meu conselheiro suplente, que eu tive a honra de ser seu professor. Fica aqui também a minha gratidão. Minha gratidão eterna aos funcionários do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina, nós somos passageiros, mas os funcionários, eles são a essência, são a célula máter da nossa instituição. E funciona maravilhosamente bem, com funcionários extremamente competentes. A todos os conselheiros das 2 gestões, impossível listar todos, nomear todos, mas certamente nesse momento da minha vida eu tenho todos na minha lembrança. Uma memória difícil é lembrar do Luiz Nodi, Júlio Torres, Antônio Pinheiro e José Fernando Maia Vinagre. 4 companheiros que nós perdemos ao longo desse caminho, companheiros que faleceram no exercício como conselheiros do Conselho Federal de Medicina. E Antônio Pinheiro talvez tenha sido, quem conheceu sabe que não tem nenhum exagero quando eu digo que Antônio Pinheiro talvez seja o conselheiro mais brilhante que eu vi em relação a situações de plenária. É impressionante a inteligência e o preparo do Antônio Pinheiro. José Fernando Maia Vinagre, meu amigo, irmão, companheiro, pessoa que me acolheu no Conselho Federal de Medicina, um amigo leal, fiel de todos os conselheiros, um provedor dos seus amigos, um homem que se caracterizava pela alegria imensa, ia para Campo Grande, ficava na minha casa, conhecia minha mulher, meus filhos, e é um amigo desses momentos assim. A morte do Vinagre é uma coisa que me marcou profundamente na minha vida, é uma lembrança que eu vou levar de uma forma muito triste, embora a lembrança do Vinagre seja uma lembrança de alegria, e toda a recordação que eu tenho do Vinagre é ele rindo, sorrindo e aproveitando a vida, que foi o que ele soube fazer. Minha gratidão ao Dr. Roberto Luiz Dávila, nosso ex-presidente, que me deu a oportunidade de me destacar dentro do Conselho Federal de Medicina através do trabalho, me dando a oportunidade de trabalhar em comissões importantes e organizar também alguns eventos importantes que certamente fizeram com que o Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima me convidasse para um honroso posto de primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima é o nosso norte, é a pessoa que nos ensinou a todos, é a nossa grande liderança.
E, para mim, substituí-lo no Conselho Federal de Medicina é muito difícil, é praticamente impossível cumprir com aquela maneira serena, tranquila, uma liderança técnica, uma liderança ética, uma liderança de caráter, e que eu vou procurar seguir todos os seus ensinamentos. Fica aqui minha gratidão imensa, tanto ao Roberto Dávila, quanto ao presidente Carlos Vital. A todos os meus amigos, na figura de Aécio Flávio Mota Albuquerque, a todos os amigos já falecidos, Carlos Vinícius Pistoia de Oliveira, desculpe estar tornando isso um momento íntimo, mas são pessoas que foram fundamentais na minha vida, e eu, nesse momento, eu tenho que citar essas pessoas. Fábio Jorge Castelo Zaran, são pessoas que fizeram parte da minha vida e que eu, apesar de mortas, continuo amando muito. A minha família, minha irmã, Carla, meus pais, meu pai já falecido, minha mãe demenciando, que não me deixaram patrimônio, mas me deixaram o que os pais podem deixar de maior para os filhos, que são os princípios de honra, de dignidade, de honestidade, e é isso que eu procuro passar para os meus filhos. Agradecer a minha família, a minha mulher, meus filhos, 2 presentes aqui, Gabriel Dares Ribeiro, Felipe Dares Ribeiro. Gustavo é jogador de futebol das categorias de base do Santos, não pôde vir, mas nós tivemos, eu e Norma, 3 filhos de sonho. Nós sonhávamos em ter nossos filhos, mas eu nunca imaginei que Deus pudesse me presenciar com 3 anjos que Ele colocou em nossa casa e que nós muito nos orgulhamos. Como todo médico atuante, eu sou um pai completamente ausente. Há muitos e muitos anos atrás, a Norminha virou para mim e falou assim: Maurinho, você está perdendo tanta coisa bonita dos nossos filhos. Desacelera um pouco, cara. Viva mais o que seus filhos estão passando. Mas nós cirurgiões, nós médicos, é impossível nós pararmos. Quando chega nessa idade que eu estou, 60 anos de idade, a gente começa a olhar para trás e ter alguns arrependimentos. Talvez o único arrependimento que eu tenho na minha vida foi de não ter acompanhado meus filhos de uma forma um pouco mais próxima. Mas tive um outro anjo que Deus colocou na minha vida num momento muito difícil, que foi minha esposa, Norma Dares Ribeiro, que me deu também 3 filhos maravilhosos e, na realidade, supriu todas as minhas ausências. Meus filhos são muito elogiados por tudo, pela inteligência, principalmente pela educação que têm. E eu confesso que a minha participação nisso é praticamente zero. Isso é tudo mérito da mãe, Norma Dares Ribeiro. Meu amor eterno a todos vocês, eu amo muito todos vocês. Passada essa fase de agradecimentos, falar um pouquinho quais são os nossos grandes desafios nesse momento tão difícil da medicina brasileira. O Conselho Federal de Medicina, na gestão do presidente, na minha visão, os conselhos de medicina sempre tiveram, desde a Lei 3268 de 1957, competências legais imensas, que eram subdimensionadas. O grande visionário foi o Dr. Edson de Oliveira Andrade, na minha avaliação, que viu que as competências do Conselho Federal de Medicina, que até então era um órgão basicamente judicante e cartorial, e o Edson foi a primeira pessoa que realmente começou a colocar o Conselho Federal de Medicina nas grandes lutas políticas em defesa da sociedade brasileira e em defesa dos médicos brasileiros. Isso, posteriormente, se consolidou na gestão do presidente Roberto Dávila e agora na nossa gestão do presidente Carlos Vital. E, certamente, esse é um caminho sem volta. Na gestão, nessas 2 últimas gestões, nós entramos na Confemel, na IANRA, na CMLP, e a nossa ideia agora é entrar novamente, voltar para a Associação Médica Mundial. O Conselho Federal de Medicina é a maior instituição reguladora médica do mundo. Nós fazemos parte da IANRA. Thanks, Cozy, for coming to Brazil. Dr. Cozy é o presidente da IANRA, da África do Sul, e na realidade, existem países que têm mais médicos que o Brasil, como os Estados Unidos, como a Rússia, como a Índia, mas nenhum tem uma instituição que tem todos os médicos registrados, como nós temos aqui no Brasil.
Então, os nossos números eles são superlativos. Todas as vezes que nós saímos, nós temos números superlativos. Quando começou essa abertura de escolas indiscriminadas no Brasil, o presidente Carlos Vital reuniu a diretoria e disse: o dano está feito. O que nós podemos fazer para minimizar esse dano? E, a partir dali, nasceu a ideia de nós fazermos um sistema de acreditação de escolas médicas chamado SAEME, sob o comando do professor Milton Arruda Martins, professor titular da Universidade de São Paulo, e, à época, nós fizemos isso com a ABEM. E isso se transformou num programa do Conselho Federal de Medicina. E isso cresceu. E hoje, o SAEME, ele é, desse lado do mundo, a única instituição que tem registro na World Federation for Medical Education. E isso é extremamente importante, que a partir de 2023, médicos que quiserem emigrar para os Estados Unidos, obrigatoriamente terão que ser graduados no país de origem por uma escola acreditada e com registro na WFMA. E só nós temos isso aqui. Isso é um legado que nós deixamos. Recentemente tivemos em Seul, onde o nosso conselheiro Giancarlo Cavalcanti, o próprio professor Milton, apresentaram 2 trabalhos. E, como eu disse anteriormente, nossos números eles são superlativos. E a intenção dessa gestão, nós já criamos um departamento reunindo todas essas representações. E um dos desafios que nós temos é de agora começarmos a fazer um trabalho acadêmico de publicação em relação aos nossos dados, quer ser da demografia médica ou de todas essas outras representações que nós temos. A intenção dessa gestão, atuarmos juntos da Associação Médica Brasileira, da FENAM, da FMB, que são as nossas grandes parceiras. Muitas vezes esse relacionamento ele é prejudicado por razões políticas, mas a crise na medicina brasileira ela é tão grande, ela é tão grave, que nesse momento é o momento de nós nos despirmos de nossas vaidades, sentarmos e fazermos realmente alguma coisa que faça diferença na medicina brasileira. E aí nós temos um companheiro que nos acolhe a todo momento dentro da Câmara Federal, aqui presente, deputado Irã Gonçalves, hoje acompanhado de outros 4 deputados federais, a quem eu agradeço. O deputado Irã Gonçalves é um ex-presidente do Conselho Regional de Medicina de Roraima e nos atende a todo momento. E hoje é o nosso grande condutor dentro do Congresso Nacional. Fica aqui, em nome de todas as entidades médicas, o nosso agradecimento ao deputado Irã Gonçalves. E a todos os outros políticos que nos apoiam naquela casa, que agora fica difícil de enumerá-los, mas não são poucos. Nós tivemos processos eleitorais recentemente. Ano passado nós tivemos o processo eleitoral dos Conselhos Regionais de Medicina. Esse ano nós tivemos o processo eleitoral dos Conselheiros Federais. E muito do que o Conselho Federal de Medicina foi criticado em relação à vinda de médicos cubanos para o Brasil, em relação à revalida, em relação à abertura de escolas médicas, como se o CFM fosse omisso nesses pontos. Essas são justamente as grandes bandeiras pelas quais nós mais batalhamos em todos os níveis, junto com as outras entidades médicas. As críticas não nos deixaram qualquer tipo de sequela, qualquer tipo de sentimento negativo. Pelo contrário, nos fizeram refletir. Nos fizeram refletir no sentido de que como nós nos comunicamos mal com os médicos brasileiros. Porque se nós trabalhamos tanto, inclusive no setor de comunicação, nós tentamos de todas as formas essa comunicação, e nós não conseguimos passar nem aquilo que são as nossas bandeiras, é o momento de nós refletirmos e darmos um passo adiante. E isso quem vai resolver são os diretores do Departamento de Comunicação, junto com o nosso chefe lá do Departamento de Comunicação, e a plenária do Conselho Federal de Medicina sobre o que é melhor agora, nesse momento, qual é o passo seguinte, né? Principalmente em relação às mídias sociais, talvez. E a nossa intenção também, deputado Irã, transformarmos a CAP, que é a Comissão de Assuntos Políticos do Conselho Federal de Medicina, extremamente atuante, mas nós vamos reformular a CAP. Nós vamos incentivar a CAP com novos membros, com programações dentro do Congresso Nacional, semanais dentro do Congresso Nacional.
Vamos estar presente visitando os nossos parlamentares, visitando os deputados, senadores, acompanhando todas as audiências públicas que sejam de interesse da medicina brasileira. E a CAP, a atuação política, nós vamos deixar de ter uma atuação política reativa e vamos passar realmente a seguir aquilo que os nossos deputados nos falam, a todo momento, já há alguns anos, de que nós temos que estar à frente, um passo à frente, em relação às coisas dentro do Congresso Nacional. Outra meta que nós temos, que é um grande desafio, e é um dos pilares das competências legais dos Conselhos de Medicina, é a fiscalização, que vai estar, mais uma vez, sob responsabilidade do conselheiro Emanuel Fortes, que faz um trabalho brilhante já há 10 anos, e que é um marco, o trabalho do Emanuel Fortes, dentro do sistema conselhal, em relação à fiscalização. E nós vamos aprimorar, e nós vamos dialogar com os conselhos regionais. Existem resistências em relação à fiscalização, mas nós precisamos nos entender, e é essencial que nós dialoguemos. O Conselho Federal de Medicina está pronto para mudar o que tiver que mudar em relação à forma como nós fazemos fiscalização, mais uma vez que nós cheguemos a um consenso, o que está determinado pelo Conselho Federal de Medicina em resolução, nós vamos pedir para que os conselhos regionais sigam da forma como está planejado. Isso é fundamental, não para o Conselho Federal de Medicina, para o próprio Ministério da Saúde, porque nós é que temos essa competência legal e nós precisamos juntar todas as informações para podermos encaminharmos as políticas dentro do Conselho Federal de Medicina e até políticas públicas junto ao Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, no sentido de fazermos um raio-x de como está a saúde, tanto básica quanto hospitalar, no Brasil. Um tema que é muito difícil, mas absolutamente nós não temos nenhum tipo de receio de tocar em relação à telemedicina. Poderia fazer essa fala aqui para vocês e não tocar na telemedicina, nós fomos tão criticados de forma justa, pela maneira como nós divulgamos, pela maneira como o momento que nós liberamos a resolução de telemedicina. Sem problema. O Conselho Federal de Medicina erra. É o plenário que erra. Essa resolução ela foi votada por unanimidade no plenário. E depois, quando vieram as críticas, ficaram muito claras que nós erramos. E retroagimos e voltamos atrás. Só que o trabalho está feito. Esse trabalho está feito. Esse trabalho foi um trabalho de 5 anos. Quem fez trabalho não fui eu, não foram os conselheiros. Quem fez trabalho foram dentro das maiores cabeças pensantes nesse assunto no Brasil. Então, vamos incorporar os novos conselheiros nesse grupo de trabalho. Já tem quase 3.000 sugestões das audiências públicas que fizemos. Vamos discutir com todos os CRMs, com todas as entidades médicas, com o Ministério da Saúde, com o Congresso Nacional, e nós vamos sair com a resolução de telemedicina. Porque a resolução de telemedicina ela não é necessária para o Conselho Federal de Medicina. Ela é necessária para o médico brasileiro, que está sendo explorado por uma série de operadoras que ganham fortunas em relação à telemedicina hoje. E esses médicos estão sendo explorados sem nenhum tipo de respaldo da sua instituição maior, que é o Conselho Federal de Medicina. E nós precisamos dar respaldo a esses profissionais. E nós vamos fazer essa resolução. O Revalida é uma luta. O Revalida, por 3 vezes, em negociações no INEP, ele teve a ponto de ser passado para nós, do Conselho Federal, com apoio da Associação Médica Brasileira, sermos os responsáveis pela aplicação do Revalida. Mas, infelizmente, em todos esses momentos houve troca no governo, e esse assunto hoje é um problema. Porque o nosso problema hoje é o Ministério da Educação. O ministro Weintraub, e principalmente o secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Barbosa, são um problema para a medicina brasileira. Nós negociamos com as entidades médicas, negociaram na época do presidente Temer uma moratória de escolas médicas, que foi efetivamente assinada pelo ministro Mendonça Filho e com a presença do presidente Temer no Palácio do Planalto. Uma moratória de 5 anos.
Só que, como bem nos ensinam nossos amigos parlamentares, o Congresso Nacional é uma casa de negociação. E para nós conseguirmos a moratória das escolas médicas e o aumento de número de vagas em escolas já existentes, nós tivemos que aceitar 29 escolas que vinham ainda da época da presidente Dilma Rousseff, que são essas escolas que estão sendo abertas agora. O presidente Silvio Provenzano, do CREMERGE, e o presidente Eduardo Trindade, do CREMERS, do Rio Grande do Sul, estiveram em audiência com o ministro Weintraub, e ele disse claramente que ele vai revogar essa portaria e vai voltar aquele balcão de negócios em relação à abertura de escolas médicas no Brasil. Hoje nós temos 337 escolas. Não existe precedente no mundo que, no espaço de menos de 10 anos, foram abertas mais de 140 escolas. E nós estamos no limite para que essa aberração volte a assombrar a medicina brasileira e a população brasileira. Esse é um dos problemas que nós temos que resolver, resolvemos juntos, todas as entidades médicas. Os médicos cubanos, a posição do Conselho Federal de Medicina é clara, não só para médicos cubanos, os brasileiros formados no exterior também. O Conselho Federal de Medicina não admite e nunca admitiu médicos trabalhando nesse país sem CRM. Nunca admitiu e não admite até hoje. Quer trabalhar? Formou no exterior? É estrangeiro? Ou é brasileiro? Tem problema. O nosso único pedido, sem arrogância nem prepotência, mas a nossa única exigência como autarquia federal, é que essas pessoas façam o revalida. Que eu sempre repito, não é um exame aplicado pelo CFM nem pelas outras entidades médicas, é o exame do MEC, aplicado pelo INEP. E aí eu me dirijo aos deputados aqui presentes, só como representantes do Congresso Nacional. Que em tudo quanto é país do mundo, Estados Unidos, Europa Ocidental, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, todos que queiram imigrar para lá, quem defende a sociedade são os próprios poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E aqui no Brasil é o contrário, são as entidades médicas que ficam lutando com os nossos representantes dentro do Congresso Nacional para que essas barbaridades não ocorram. Qual a culpa das entidades médicas e do Conselho Federal de Medicina se as pessoas formadas no exterior não conseguem passar no Revalida? O Revalida de 2017, que terminou agora em 2019, eram quase 8.500 candidatos. Passaram 300 e poucos, 4%. Que culpa que nós temos disso? Agora, movimento dentro do Congresso Nacional para flexibilizar a revalidação de títulos é inconcebível para todas as entidades médicas. E nisso nós estamos juntos, nós estamos unidos, porque é inconcebível. Não por uma questão de mercado, é por uma questão de defesa da sociedade. E é essa a mensagem que nós tentamos passar dentro do Congresso Nacional. Mas é difícil. A luta, ela é difícil. Porque para nós, existe uma diferença entre nós, membros das entidades médicas, e os parlamentares. Porque a nossa visão é uma visão técnica. A visão do parlamentar é uma visão política. E isso fica um abismo nessa negociação. Nós tentamos entender a visão política e sempre somos alertados pelos nossos parlamentares que nos apoiam. Deputado Luizinho, recentemente numa reunião, deputado Irã, deputado Zacarias Calil, colocaram claramente para nós. Aqui não existe essa coisa de chegar aqui e dizer que é inegociável. E é verdade. O parlamento é isso. E aí vem o choque, porque para nós, médicos, para nós, que estamos à frente das entidades médicas, certas situações são inegociáveis, sim. Porque é preferível nós perdermos tudo, mas mantermos os nossos princípios, do que nós flexibilizarmos de termos novamente aqui no Brasil médicos brasileiros formados no exterior, ou cubanos, ou quem quer que seja, trabalhando aqui, atendendo a população brasileira, sem ter registro nos conselhos regionais de medicina.
É inadmissível. Eu estou encaminhando para o final da minha fala, mas eu tenho que esclarecer algumas coisas. Assim, a nossa visão do Conselho Federal de Medicina. E eu vou pedir desculpas aos simpatizantes do governo do PT. E peço desculpas de forma verdadeira. Não ao Partido dos Trabalhadores, mas ao governo da presidente Dilma e o seu ministro de triste memória para os médicos brasileiros Alexandre Padilha, que hoje é deputado federal, junto com todos aqueles que formavam aquele núcleo e que causaram um dano imenso à medicina brasileira. Nós sempre comentávamos no Conselho Federal de Medicina que eles eram bons naquilo que eles se propuseram, que eles estavam se propondo a fazer. Então eles aproveitaram de uma falácia. O ministro Alexandre Padilha, e eu faço questão de citar o nome do ministro, que inclusive outro dia nós conversamos lá no Congresso Nacional. Porque nós temos que parar com essa coisa também do politicamente correto. Nós temos que citar o nome das pessoas que nos causam mal. E ele fez mal para nós. Não só ele, como todos aqueles que o cercavam. Não sei a extensão da responsabilidade da presidente Dilma, porque a presidente Dilma não é médica, ela não entende disso. Ela foi mal aconselhada, mas é responsável também, porque ela que assinou tudo aquilo que assinou. E o que eles fizeram? Eles usaram uma falácia. Eles passaram para a grande imprensa e para a população brasileira que faltavam médicos no Brasil. Faltam médicos no Brasil. E através daí, o que eles fizeram? Não, vão abrir escolas médicas. Porque se nós abrirmos escolas médicas e formarmos médicos a granel, nós vamos levar esses profissionais, vamos popularizar a medicina, vamos levar esses médicos para o exterior, para o interior, e vamos estar levando saúde à população. Nada mais falso que isso. Nós podemos pegar o médico mais capaz, colocar lá numa cidadezinha do interior do meu Mato Grosso do Sul, sozinho, qual a diferença que ele vai fazer nos indicadores de saúde daquela comunidade? Nenhuma. Zero. Que nós temos que ter uma equipe de profissionais naquele local, com condições mínimas de atendimento, com medicações, com um mínimo de exames, de forma que eles possam impactar realmente, fazendo a interiorização da saúde. E é através dessa medida covarde, porque o ministro Alexandre Padilha esteve no plenário do Conselho Federal de Medicina pelo menos 5, 6 vezes, e garantiu para nós, isso está gravado na gestão do presidente Roberto Dávila, que nada seria feito sem o diálogo com as entidades médicas. E o que ele fez? Justamente o contrário de tudo aquilo que nos falou. E os médicos brasileiros têm que estar cientes desse posicionamento do ministro Alexandre Padilha. Por quê? Porque houve uma abertura absurda de escolas médicas. Há 6 anos atrás, 7 anos atrás, nós formávamos 14 mil médicos no Brasil. Hoje, em 2019, nós vamos formar 24 mil médicos no Brasil. E quando todas essas faculdades estiverem formando, daqui a 8 anos aproximadamente, serão 35 mil médicos no Brasil todos os anos. Nós fizemos o levantamento do Conselho Federal de Medicina. Nos últimos 5 anos, entraram 98 mil médicos no mercado de trabalho. Quando nós fazemos a projeção, estudos do professor Milton Arruda Martins mostram que nós, médicos, trabalhamos na média, acreditem, 44 anos. É o que nós trabalhamos na média. E quando nós fazemos essa projeção de 35 mil médicos por 44 anos, nós vamos chegar a alguma coisa em 40, 50 anos, alguma coisa como 1.500.000 médicos no Brasil. E se houver a flexibilização para esses brasileiros que foram estudar no exterior, serão mais 500 mil médicos. E nós chegaremos à marca inacreditável de 2 milhões de médicos em 40, 50 anos. Eu vou estar morto. Agora, esse é um legado que nós temos que resolver agora. Porque o problema ele não acaba aí. Hoje existe 1.200.000 técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem no Brasil, 800 mil enfermeiros. A nossa população projetada para 40, 50 anos vai ser de 230, 240 milhões de pessoas. É a popularização total da medicina. Sem ser catastrofista, é o fim da nossa profissão.
E mais, a residência médica que o governo da presidente Dilma e seu ministro Alexandre Padilha fizeram foi de uma expansão absurda de número de vagas, em lugares sem a menor condição de um processo de ensino-aprendizagem, como acontece também em abertura de escolas médicas. Só que hoje, nós temos quase 40%, nós temos 35% de vagas ociosas. Foi feito um aumento absurdo de vagas em programa de medicina de família e comunidade. 74% de vagas ociosas. Terapia intensiva, tinha 50% de vagas ociosas. Agora nós passamos terapia intensiva para acesso direto. E não existe infraestrutura hospitalar no Brasil que permita um aumento do número de vagas de residência médica para acompanhar esse aumento exponencial de vagas de graduandos. Quando nós fazemos as contas, desse total de 1.500.000 médicos, nós vamos ter praticamente a metade, ou 60%, sem residência médica, em 40, 50 anos. Esses médicos vão estar estudando para fazer a prova ano que vem? Não. Eles vão entrar no mercado de trabalho. E eles vão entrar no mercado de trabalho como? Na atenção básica e, pasmem, na urgência e emergência. E quando nós, da classe média, nós, da classe mais privilegiada, não nos vemos no SUS, isso é um engano. Eu fui coordenador do SAMU de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por 4 anos. Quem nos atende é o SUS. Em caso de acidente, quem nos atende é o SUS. Em caso de evento domiciliar, quem nos atende é o SUS, através do SAMU. Esse é o tamanho do nosso desafio. Esse é o tamanho do problema que nós temos para resolver. Nós temos que desarmar essa bomba. Não existe um modelo, mas nós, entidades médicas, já mudamos nosso posicionamento. No último Enem, Encontro Nacional de Entidades Médicas, feito aqui, nós tiramos o posicionamento de que todas as entidades médicas apoiam a prova de proficiência para registro nos conselhos de medicina, coisa que sempre fomos contra. É um caminho para nós discutirmos e procurarmos. Em relação ao Conselho Federal de Medicina, nós temos um novo corpo de conselheiros a quem eu agora me dirijo. Corpo de conselheiros antigos, já agradeci aos diretores, e agora ao nosso corpo de conselheiros, novo corpo de conselheiros. Queria lembrar que as eleições acabaram. Ano passado nós tivemos eleições para os conselhos regionais. Em alguns estados essas eleições se prolongaram na disputa do Conselho Federal. Hoje nós tivemos um processo eleitoral dentro do Conselho Federal de Medicina e todos os processos eles se encerraram. Esses processos se encerraram sem mágoas, esses processos se encerraram sem sequelas. Hoje, todos somos Conselho Federal de Medicina. Não existe velho CFM, nem novo CFM. Não existe nada que não seja um corpo único. E o CFM somos nós. O presidente Carlos Vital ensinou várias coisas. Uma delas é sobre a necessidade de nós mantermos a unidade do sistema conselhal. Recentemente, o Tribunal de Contas da União fez um relatório dizendo exatamente isso que o presidente Vital sempre disse. Os conselhos de medicina são um corpo único que tem uma cabeça, o Conselho Federal de Medicina. E hoje, é isso. Não existe nós, não existe eles, não existe novo, não existe velho. Todos nós formamos, os 56 eleitos formam o Conselho Federal de Medicina. Essa administração hoje, a diretoria, tomou importantes decisões em relação ao papel dos suplentes. Os suplentes terão as mesmas prerrogativas de todos os titulares, exceto aquilo que é proibido por lei, que é fazer sessão do pleno do Conselho Federal de Medicina. Os suplentes vão julgar processos, vão fazer pareceres, vão reunir todos os meses, e amanhã de manhã, pela manhã, nós vamos ter uma conversa para nós acertarmos isso tudo. Conselho Federal de Medicina, que
fique claro para todos, é formado por 56 médicos brasileiros. 56 médicos. Não tem um médico titular que seria eleito sem o seu suplente. Eu não consigo fazer qualquer tipo de dissociação. E aqui fica a minha gratidão eterna a Luiz Mascarenhas, meu suplente da gestão anterior, e agora o Flávio. E todos nós devemos, porque a nossa chapa ela é junta e nós fazemos campanha juntos. E o CFM somos nós. O que eu peço aos que estão entrando no CFM é um único pedido. Que, primeiro, assim como nós estamos acolhendo a todos, de braços abertos e de coração aberto, eu peço a todos também que venham para o CFM de braços abertos e de coração aberto. Porque quem está no CFM não tem a menor dúvida que o CFM vai entrar dentro de vocês, como entrou dentro de todos nós que já estamos dentro daquela instituição. Ministro Aires Brito, Supremo Tribunal Federal, uma vez quando questionado sobre a gratidão de um ministro em relação ao presidente da República que o indicou, ele disse: o Supremo Tribunal Federal é uma instituição tão grande que não existe margem para esse tipo de gratidão. E assim é o Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina, todas as nossas divergências, elas começam e terminam dentro daquele plenário onde nós nos reunimos hoje. Ali é a casa do médico brasileiro. Ali impera a democracia. E essa diretoria vai ser a diretoria mais transparente possível. Todos os conselheiros podem trazer qualquer tipo de proposta para dentro do plenário. E mais o ensinamento do presidente Vital. A única coisa que a diretoria vai exigir é aquilo que nós damos: respeito. Vamos discutir, vamos dialogar, vamos debater, vamos fazer propostas. Não tem consenso? Vamos votar. E a proposta derrotada, e todos aqueles que votaram nas propostas derrotadas, e eu sou campeão de fazer proposta que é derrotada, assume aquela que foi vencedora. Porque essa é a beleza das decisões conselhais. E realmente, encerrando, presidente Vital, eu estou muito otimista. O presidente Vital também nos ensina outra coisa, sobre o que é ser humilde. Ser humilde é saber exatamente, aspas para o presidente Vital, ser humilde é saber exatamente o seu tamanho, não ser nem maior, nem menor daquilo que você é. Se você for menor, você se torna subserviente. Se você for maior, você se torna arrogante e prepotente. Conselho Federal de Medicina e esse presidente que vos fala tem exatamente o conceito do que é ser humilde. Mas o Conselho Federal de Medicina vai ser protagonista, dentro de todas as suas competências legais. E para isso, o Conselho Federal de Medicina somos nós, 56. E como diria Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não for pequena. E a nossa alma junta, do Conselho Federal de Medicina, ela é gigante. Obrigado a todos. Em reconhecimento por seu trabalho junto ao CFM, especialmente no período em que ocupou a presidência de 2014 a 2019, o agora ex-presidente Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima receberá a homenagem da autarquia das mãos de seu sucessor, Dr. Mauro Luiz de Brito Ribeiro.
Para que vocês possam acompanhar de perto também essa homenagem, na placa lê-se o seguinte texto: ao presidente Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima, o Conselho Federal de Medicina externa seu agradecimento pelos relevantes serviços prestados à medicina e à sociedade brasileira frente à presidência dessa instituição na gestão 2014-2019, com especial reconhecimento de sua luta pela democracia e meritocracia. Uma homenagem do plenário do Conselho Federal de Medicina. E dando continuidade às homenagens ao Dr. Carlos Vital, convidamos a doutora Miriam Perpétua Palha Dias Parente, presidente do Conselho Regional de Medicina do Piauí, neste ato representando os presidentes dos Conselhos Regionais de Medicina, para a entrega de uma placa de homenagem com os seguintes dizeres: querido Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima, respeito e admiração se conquistam com trabalho, responsabilidade e competência. Em sendo, pois, portador de todas essas qualidades, você soube, gentilmente, se inserir de modo muito especial em nossos melhores momentos e lembranças. A realização pessoal é a maior conquista de um profissional, mas o reconhecimento dos demais é o que faz esse acontecimento tão notoriamente especial. Obrigada por tudo. Homenagem dos presidentes dos Conselhos Regionais de Medicina, gestão 2018-2023. E convido, neste momento, a bastonária da Ordem dos Médicos de Angola, a doutora Elisa Gaspar, para a leitura de um texto em homenagem dos bastonários que compõem a comunidade médica de língua portuguesa ao Dr. Carlos Vital. Minhas senhoras e meus senhores, boa noite a todas e a todos. Como já foi dito, meu nome é Elisa Gaspar, eu sou bastonária da Ordem dos Médicos de Angola. Mas eu sou médica pediatra, neonatóloga, eu tenho um mestrado de saúde materno-infantil em Pernambuco, tenho outro mestrado de saúde pública internacional em Madrid. Muito obrigada pelo convite. A todos quantos lerem este documento público ficam a saber que os abaixo assinados bastonários e presidentes das associações que constituem a comunidade médica de língua portuguesa deixam aqui lavrado o seu muito apreço e elevada consideração e respeitosa admiração pelo excelente trabalho realizado pelo professor Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima, presidente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, que ora termina o seu mandato no Conselho Federal de Medicina. Caráter urbano, culto e convivial. A luta pela proximidade entre os nossos países e a procura de melhores horizontes para as nossas gerações. Deixou a marca e a todos contagiou. Gostaríamos que continuasse conosco. Ordem dos Médicos de Angola, Ordem dos Médicos de Cabo Verde, Ordem dos Médicos da Guiné-Bissau, Ordem dos Médicos de Moçambique, Ordem dos Médicos de Portugal, Ordem dos Médicos de Santo Tomé e Príncipe, Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau, Associação dos Médicos Venezuelanos de Língua Portuguesa, Pro-Ordem de Timor-Leste. Porto, 12 de nove de 2019, o secretário permanente José Manuel Pavão. Muito obrigada. A partir deste momento, apresentamos a relação dos conselheiros do CFM eleitos em seus estados para compor esta autarquia no período 2019-2024. Pelo estado do Acre, doutora Dilza Terezinha Ambros Ribeiro e doutora Gene Grace Oliveira da Cruz.
Pelo Estado de Alagoas, Dr. Emanuel Forte Silveira Cavalcante, Dr. Alceu José Peixoto Pimentel. Pelo Estado do Amazonas, Dr. Ademar Carlos Augusto, Dr. Nivaldo Amaral de Souza. Pelo Estado do Amapá, doutora Maria Tereza Reno Gonçalves, doutor Marco Túlio Muniz Franco. Pelo Estado da Bahia, Dr. Júlio César Vieira Braga, doutora Mayra Pereira Dantas. Pelo Estado do Ceará, Dr. José Albertino Souza, doutora Régia Maria do Socorro Vidal do Patrocínio. Pelo Distrito Federal, doutora Rosilane Nascimento das Mercês Rocha, doutor Sérgio Tamura.
Pelo Estado do Espírito Santo, Dr. Carlos Magno Prete Dalla Piccola e Dr. Jailson Luiz Tótola. Pelo Estado de Goiás, Dr. Salomão Rodrigues Filho, Dr. Leonardo Emílio da Silva. Pelo Estado do Maranhão, Dr. Abdon José Murá Neto, Dr. Nailton Jorge Ferreira Lira. Pelo Estado do Mato Grosso, doutora Natasha Slessarenko Fraife Barreto e Dr. Max Wagner de Lima. Pelo Estado do Mato Grosso do Sul, Dr. Mauro Luiz de Brito Ribeiro, Dr. Flávio Freitas Barbosa. Pelo Estado de Minas Gerais, Dr. Alexandre de Menezes Rodrigues, Doutora Maria Inês de Miranda Lima. Pelo Estado do Pará, Dr. Ideraldo Luiz Souza Cabeça, Dr. Edson Yusu Yasojima.
Pelo Estado da Paraíba, Dr. Adriano Sérgio Freire Meira, doutora Anelise Mota de Alencar Meneguesso, que por motivos pessoais não pôde comparecer essa noite. Pelo Estado de Pernambuco, doutora Helena Maria Carneiro Leão, doutor André Soares Dubê, não pôde comparecer ao evento, por motivos pessoais. Pelo Estado do Paraná, Dr. Donizete Dimer Jamberardino Filho e Dr. Alcindo Cerci Neto, que também, por motivos pessoais, infelizmente, não pôde comparecer ao evento dessa noite. Pelo Estado do Piauí, doutora Iáscara Pinheiro Lages Pinto, Dr. José Avelar Dantas. Pelo Estado do Rio de Janeiro, Dr. Rafael Câmara Medeiros Parente, Dr. Luiz Guilherme Teixeira dos Santos. Pelo Estado do Rio Grande do Norte, Dr. Giancarlo Fernandes Cavalcante, Dr. Marcos Lima de Freitas. Pelo Estado do Rio Grande do Sul, doutora Tatiana Bragança de Azevedo Della Justina, doutor Armando Bock Barlen. Pelo Estado de Rondônia, Dr. José Irã da Silva Galo, Dr. Cleiton Cássio Bar.
Pelo Estado de Roraima, Dr. Domingos Sávio Matos Dantas, Dr. Nazareno Bertino Vasconcelos Barreto. Pelo Estado de Santa Catarina, Dr. Anastácio Cotias Neto, Doutora Graziela Schmitz Bonin. Pelo Estado de São Paulo, doutora Cristina Jage Gonzalez, doutora Irene Abramovic. Pelo Estado de Sergipe, Dr. Ricardo Scandian de Melo, Dr. Venâncio Gomes Lopes. Pelo Estado de Tocantins, Dr. Estevão Rivelo Alves, Dr. Tomé César Rabelo. Pela Associação Médica Brasileira, Dr. Florentino de Araújo Cardoso Filho, Dr. José Luiz Bonamigo Filho.
nesse momento, apresentada a nova composição de conselheiros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Medicina, gostaríamos de convidar para subir ao palco os novos conselheiros que também fazem parte da nova diretoria e da Comissão de Tomada de Contas da Autarquia. Dr. Mauro Luiz de Brito Ribeiro, presidente do CFM. Dr. Donizete Dimer Giamberardino Filho. Dr. Alexandre de Menezes Rodrigues. Dr. Emanuel Forte Silveira Cavalcante. Doutora Dilza Terezinha Ambros Ribeiro, secretária-geral. Doutor Ideraldo Luiz Souza Cabeça, primeiro secretário. Doutora Tatiana Bragança de Azevedo Della Justina, segunda secretária. Doutor José Irã da Silva Galo, tesoureiro. Doutor Salomão Rodrigues Filho, segundo tesoureiro. Dr. José Albertino Souza, corregedor. Tem mais, espera aí. Doutora Helena Carneiro Leão, vice-corregedora. Só para completar, Dr. Donizete, primeiro vice-presidente, Dr. Alexandre, segundo vice-presidente, Dr. Emanuel Fortes, terceiro vice-presidente, Doutora Dilza, secretária-geral. Agora, já colocamos cargos em todos. Comissão de Tomada de Contas, Dr. Anastácio Cotias Neto, Dr. Ademar Carlos Augusto, Dr. Júlio César Vieira Braga. Para celebrar esse momento especial, convidamos a todos os integrantes da nova diretoria que se posicionem no centro do palco para uma fotografia oficial. Já estão, muito bem. Mais uma fotografia oficial feita. Em nome de todos os presentes, parabenizamos a todos os novos conselheiros e diretores do CFM e agradecemos a presença de todos vocês. Desejamos a todos uma ótima noite. Obrigada.